Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Hoje falaremos novamente, como a gente gosta de falar aqui, sobre áreas do direito, com uma pegada de startup dessa vez, ou seja, as formas não tradicionais de utilizar o seu conhecimento jurídico e ainda assim ganhar dinheiro na advocacia. Ou melhor, quanto dá para ganhar, quanto ganha um advogado empreendedor, saberemos tudo com a nossa convidada aqui, o podcast está super legal. Como de costume, a gente sempre traz pessoas especialistas para falar sobre o tema. Estamos com a presença da Luísa Adena Engers. Depois você já me corrige aí se eu fiz a pronúncia correta. Tá ótimo. Não dá moral. Ela é advogada de formação à frente da Arbion, uma startup focada em acelerar as resoluções de conflitos aí através de arbitragem online, ou seja, facilitar, né, sem depender do nosso moroso judiciário. Ela vai contar depois como é que funciona isso. E além disso, ela é parte da equipe da HighLaw, que é uma empresa referência em legal design e ajuda no processo de implementação e tecnologia. Implementação de tecnologia e inovação em diversos escritórios de advocacia. A Gisele, que já esteve conosco, inclusive aqui. Um abraço para a Gisele. Enfim, super referência para falar sobre inovação e tecnologia. Luísa, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer bater papo sobre inovação no direito. Amo, é uma paixão. Bom, será que a gente vai aprender hoje a escalar nacionalmente um negócio online, sem presença física, sem advogados na ponta? Isso foi uma das perguntas que eu vou fazer aqui. Eu acho que uma startup de tecnologia no direito dá mais dinheiro do que advogando. Como escalar globalmente escala, né? um escritório brasileiro? Começado. Bom, vamos começar direto naquilo que mais importa, tá? Ou que não exatamente o que mais importa, mas uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje, né? A área do direito focada em inovação e tecnologia. A gente percebe, Luísa, que é crescente o número de pesquisas por áreas do direito para atuar. Muito advogado, talvez, que está se formando, certo? E também advogados que já estão atuando, que não estão muito contentes, enfim, que estão buscando se realocarem no direito, né? Então, esse é um dos motivos que a gente sempre traz aqui para o podcast. Aí a pergunta é o quê? O que faz um advogado que atua com tecnologia e inovação? Tá? O que estuda, o que come, onde vive, tipo aquelas coisas de Globo Repórter, assim, sabe? Quais são as dificuldades, desafios, oportunidades, enfim. Conta um pouquinho para nós aí, um advogado que trabalha com tecnologia. Onde habitam. Se é mais fácil, né? Conta pra gente. Olha, faz muito mais coisa do que só direito, com certeza. Eu acho que para iniciar, ao buscar novas áreas do direito para atuar, eu acho muito importante ter uma mente aberta, por mais clichê que isso seja. Então, não buscar só inspiração em pessoas que são do direito, do meio jurídico, mas tentar olhar para outras áreas, áreas do empreendedorismo, de tecnologia principalmente, mas também em áreas mais lúdicas, por exemplo, como artes, pinturas, músicos, algo que saia daquela caixinha quadrada que às vezes acaba se tornando o direito. Então, buscar inspirações e assumir um pensamento autêntico, digamos assim. Então, tomar responsabilidade pelo que você pensa, pelas suas críticas. Então, não calar a sua voz interna que acha ridículo que um processo demore tanto tempo e seja burocrático. Você pode pensar em jeitos de solucionar aquilo. Ou não calar a sua voz interna que acha... Por exemplo, durante toda a faculdade inteira, eu não calava essa minha voz, eu sempre fui muito chata e criticava. Mas, por que precisa usar palavras ridiculamente difíceis e termos complexos para explicar algo? É mais bonito, Luísa, é mais inteligente falar. Pois então. Só que, na verdade, não é, né? Porque quem sabe de um assunto consegue tornar ele fácil e simples. Então, a primeira coisa tenha coragem para criticar e pensar em coisas novas. Então, se eu não gosto de como isso é feito, eu não vou esperar alguém trazer uma solução. Claro, eu vou buscar, ver se já tem uma solução, porque às vezes já tem uma solução, mas se não tiver, eu vou lá e vou criar essa solução, porque eu tenho uma capacidade intelectual e cognitiva e criativa e eu sou capaz disso. Então, primeiro, ter essa visão sobre si mesmo. Eu acho muito importante. Legal. É engraçado isso, né? Porque esse pensamento é típico de empreendedor, né? O típico do cara criador. Uhum. E é quase o oposto do que um advogado é incentivado a se tornar na faculdade. A gente até fala durante a faculdade, né? Você é um operador do direito, né? Então, por essência, um operador do direito, ele não cria nada. Ele opera o direito. Isso que você está falando vai totalmente, digamos assim, contra alguns dogmas das instituições, né?
Com certeza. Lu, que momento da faculdade, por exemplo, que você se descobriu, eu não vou atuar no direito tradicional, né? Porque você deve ter vários colegas que foram para este caminho, ou se você já entrou e já é característico seu. Porque vendo você falar parece assim, mas isso aí é fácil, né? Ela pensa diferente da maioria, mas a gente sabe que não é. Como o Yuri falou, é um pensamento empreendedor. Então deve ter algum motivo aí por trás disso que te levou para essa decisão de não ir para o tradicional direito, né? O que forma quem eu sou hoje são vários fatores, né? Biopsicossocial, e dentro disso eu tive momentos de altos e baixos, e eu descobri o que eu queria fazer dentro do direito, ou seja, trabalhar com inovação nos 45 do segundo tempo. Nos 45 do segundo tempo, com certeza. Já explico melhor. A faculdade de Direito, como várias faculdades, elas matam muito a criatividade, né? Tipo, a de Direito principalmente, porque, como isso que você disse, Yuri. Isso. Você tem que operar o direito, você tem que aceitar o que os professores falam. Toda a metodologia de ensino, né, de uma universidade, que eu acho completamente ultrapassado. Você chegar numa sala de aula, não existe espaço para discussão, são pouquíssimos os alunos que fazem pergunta dentro da sala de aula, são pouquíssimos momentos que você tem para apresentar, para discutir. Imagina, numa universidade de direito, você não desenvolve o seu pensamento, você só aprende os pensamentos das outras pessoas e, tipo, se você critica aquilo, meu Deus... Se for político, então nem se fala, né? Se você ergue um ponto de interrogação sobre algo, meu Deus, você, tipo, nossa senhora. E opositor. E daí, antes, quando eu era menor, pensando há mais tempo atrás, eu tinha certas ações de empreendedora. Só que não relacionada à inovação, eu era criança, então eu pegava acessórios em consignação, tipo bijuterias, assim, eu ia vender pra vizinhança, pegava algumas roupas, ia vender pra galera conhecida, sei lá, eu queria ganhar dinheiro. Aí, durante a faculdade de Direito, isso completamente se apagou, assim, de mim. Eu era crítica, mas eu achava que eu tava fora do meu lugar, assim, eu achava que eu não tava, sempre fui muito diferente das pessoas com quem eu convivia ali dentro do direito. Então eu achava que eu era só um patinho fora d'água. Daí, no final da facul, e durante a facul eu vivi uma vida, eu estagiava tal, mas eu acabei vivendo uma vida bastante acadêmica. Até eu me saturar numa vida acadêmica, até tenho que tomar cuidado com as minhas palavras pra não ofender pessoas que gostam de vida acadêmica, porque eu acho que é um fim em si mesmo, não tem aplicabilidade prática. E aí, ao final da faculdade, eu tava buscando o que eu ia fazer depois que eu me formasse, faltando tipo uns 3 meses pra eu me formar. Aí eu enviei mensagem pro Rodrigo Deda, que é o presidente da Comissão de Inovação aqui do Paraná. Um super abraço pro Deda, eu amo ele, tô com saudades. Eu não conhecia ele na época, eu enviei mensagem pelo Facebook, inclusive, até pedindo desculpa se eu estivesse sendo ousada, porque mandava mensagem pelo Facebook, eu não tinha achado ele no LinkedIn. Aí eu perguntei pra ele se eu podia participar de uns grupos de discussão sobre inovação, eu não lembro o nome, sobre inovação no direito, é algo assim que existe até hoje lá, sem ser formado ainda. Ele falou que eu super poderia participar, inclusive me mandou um edital. E esse edital era um edital para um programa de aceleração. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o programa de aceleração, sobre o programa de incubação, incubadora, essas coisas. Eu já tinha ouvido falar de incubadora, mas eu nunca tinha entendido. E daí eu li aquele edital sem entender lufas daquilo, eu só me joguei. Comecei a pesquisar o que é inovação no direito, quais são as áreas de inovação no direito, então desde legal design até online dispute resolution, que são meios de resolução de conflitos online, onde se enquadra a Arbion, por exemplo. E daí eu entrei nesse programa, que é do escritório LPBK, foi uma vez que aconteceu, não acontece mais. E daí aí que eu percebi, então, no final da facul, que eu amava a inovação, que eu me encontrava com pessoas que podiam livremente criticar e pensar em soluções absurdas. Cara, mas o que aconteceu com você é uma fora da curva, né? Porque eu até já contei isso aqui no podcast algumas vezes. Eu lembro claramente, no começo da faculdade de Direito, 80% das pessoas da turma queriam advogar. Ou seja, eles tinham aquela visão meio... assim, reformista, assim, eu quero, cara, mudar alguma coisa, eu quero criar, tem muito disso em quem quer começar a faculdade de Direito. E isso era 80-20 para quem queria isso. E no final da faculdade, eu lembro que 80% queria concurso, queria alguma carreira mais estável.
Que daí é o que a faculdade faz com você. Ela vai tirando um pouquinho da tua vontade de inovar, vai mostrando que o caminho não é esse, o caminho é você operar, o caminho é você já seguir, digamos assim, o que está pré-estabelecido. E daí acho que você conseguiu não aceitar esse tipo de verdade. E além disso, é a expectativa das pessoas que são próximas de você. Então, eu briguei várias vezes com meu pai de gritar, porque ele queria que eu fizesse concurso e virasse juíza. Ou procurador, ou sei lá, algo que desse estabilidade. Porque no Brasil, a geração, algumas gerações acima da nossa, que buscam, veem muito valor na estabilidade, né? E pra mim, nossa, eu queria fugir da estabilidade, pensar, meu Deus, sair da faculdade, entrar num trabalho e ficar pro resto da minha vida fazendo a mesma coisa. Tipo, não. E daí, isso também é uma característica minha e ter o apoio dos meus pais. Por mais que a gente tenha brigado, quando ele percebeu que eu tava séria em não fazer concurso e fazer o meu negócio, nossa, me apoia assim, até o infinito, sabe? Então, sim, são vários fatores que corroboram pra eu ter tido toda a coragem e força pra chegar até aqui, assim. Muito legal, Lu. Qual que é o principal desafio que você pode elencar, assim, de inovar, né, dentro do direito aí, criar o próprio negócio? Principal desafio. Os principais 10 desafios, vai. Se tiver algum desafio. Não tem desafio nenhum, na verdade. Então, assim, nossa, por mais clichê que seja, é persistência. Porque isso, assim, inovar no geral, né? Eu já falo especificamente do direito. É muito difícil você precisa ser meio louco, você precisa ter, tipo, alguns parafusos a menos, assim, ou meio fora do lugar, porque você ter eu acho que é até uma questão de autocentrismo, sei lá, de autoconfiança, com certeza, para você confiar tanto na sua opinião que você vai ignorar a opinião de muitas pessoas especialistas no assunto. Então, por exemplo, no direito, muitos advogados e árbitros, mais falando da parte da Arbion, óbvio que criticam a Arbion e veem na Arbion várias barreiras. Então, você ouvir isso e falar, ok, eu ouço, então você tem que ouvir também, né? Claro. Então você ouvir, ok, isso é verdade. Mas, será que eu não consigo olhar essa situação de um outro ponto e resolver isso? Então, falando um pouco sobre a arbitragem, sobre resolução de conflitos. Algumas barreiras para arbitragem ser online. Uma, por exemplo, a primeira que me vem à mente é audiência online, fazer audiências em videoconferências. Hoje, até a gente acha isso um pouco mais comum por causa pós-pandemia, mas pré-pandemia, né? Isso foi uma parada que ajudou. Mas pré-pandemia, isso foi uma parada, era algo inconcebível, assim. Era impossível você pensar que uma audiência seria feita com toda a seriedade virtual, tanto quanto era feita presencialmente. Então, essa era uma primeira barreira. A primeira coisa que falavam, tá, mas a audiência vai ser virtual? Sim, a audiência vai ser virtual, mas isso não tem problema. E se tiver inquirição de testemunhas? A gente não vai conseguir ver se tem algum advogado sussurrando ali. Só que no topo... logo eu penso em algumas soluções para isso, tá? A gente pode disponibilizar uma câmera que consegue mostrar a sala em que a pessoa tá. Mas vê se não tem um fone sem fio, sei lá. Tá, prende o cabelo e fala para olhar, mostrar os ouvidos para ver se não tem nada. Legal. Mostra a mesa, vê se não tem nada em cima da mesa. Então é realmente você bater em barreiras e buscar soluções alternativas. É realmente se preocupar, pensar em qual que é realmente esse problema. O problema é a audiência ser virtual ou qual que é o problema que está por baixo disso e como que a gente pode resolver esse problema real? Acho que essa também é uma mentalidade importante para... Legal demais. Lu, você tem um desafio enorme aí, né? Que é esperar que a cultura, que as pessoas se adaptem a tudo isso que você está falando, né? Quando você começou, você dá até passar a tua visão um pouquinho para quem tá, poxa, adorei, é isso, eu sempre quis também, quero inovar, quero vencer esses desafios que você tem aí, tá? Que você está enfrentando de peito aberto.
Quanto tempo você está estimando isso? Como é que é a tua visão de futuro? Assim, eu projetei, por exemplo, né, a Arbion para daqui 10 anos ela ter sucesso, para daqui 5 anos. Existe um projeto? Ela é fim em si mesma ou ela é meio para outras coisas que podem surgir? Porque tem um monte de oportunidade, né? Olha, a Arbion nasceu em 2019. No papel, CNPJ estava em 2020. Mas, antes eu tinha uma visão muito... Como eu estava entrando no meio da inovação, então no meio do que às vezes é muito formulinha de Lean Startup, de receita recorrente, de você ter algo que é muito mais direcionado ao B2C, às vezes, eu tinha uma visão de negócio que seria, tipo, daqui 2 anos, no máximo, eu vou tá faturando e vou estar, tipo, crescendo. E, nossa, escalabilidade, tipo, unicórnio, blá, blá. Inocente ela, inocente ela. Dobrar, duplo, triplo. Você lembra que eu não Sim, tipo, 5 e 6, tipo 6 e 7. Tipo, você triplica o faturamento 2 anos e duplica em mais 3 anos e vira um unicórnio. É isso. Então, e aí eu comecei, e eu tive várias crises de, tipo, novamente pensamento crítico, né? E você adaptar a sua realidade. Então, eu tive várias crises. De tipo, porra, mas não se enquadra nisso. E daí as pessoas me questionavam, e daí eu já pensava em buscar investimento desde o começo e tal, porque precisa conseguir um investidor anjo, daí aí vai pra rodada de VC, daí blá, blá, blá. Tá, aí... Só que daí eu entrava em contato com essas pessoas, elas me colocavam questionamentos e eu tentava explicar que não funcionava pro meu modelo de negócio, que meu modelo de negócio era diferente. E daí eu entrava em várias crises, porque tipo, porra, não vai dar certo. Porque não se enquadra. Tipo, o que o pessoal pedia, assim, que você não tinha mais resposta padronizada? Assim? Um exemplo era, não de tipo, o da receita recorrente, o MRR, Monthly Recurrent Revenue. Não é um software, assim, a Arbion, ela é uma plataforma, só que ela tem uma estrutura de pessoas, porque é uma câmara de arbitragem, e a arbitragem, ela mantém por mais que esteja inovando, ela tem que manter certas regras, digamos assim, pra depois a sentença não ser anulada pelo Poder Judiciário. Porque é um negócio sério, eu não quero só escalar e ganhar meu dinheiro e depois tipo, o pessoal que se vire. Eu quero fazer algo que funcione, eu quero realmente que as pessoas resolvam seu conflito de uma maneira que seja muito mais rápida que o Poder Judiciário, seja muito mais acessível financeiramente que o Poder Judiciário, que a arbitragem tradicional, e que seja prática, então online, algo que seja eficiente. É isso que eu quero. E para isso, algumas regrinhas precisam ser mantidas, digamos assim. E o nosso modelo de precificação é com base no valor da causa. Então eu recebo uma vez, o processo ele pode demorar no máximo até 6 meses, conforme o nosso regulamento, no máximo 6 meses ele já vai ser resolvido. Eu não tenho uma receita recorrente. Então, é muito mais difícil de você prever qual que é a escalabilidade do negócio, qual que é o mercado, qual que é o market cap. É muito mais difícil. E daí os investidores, eles sentem, os que são um pouquinho mais conservadores também, porque não é que é conservador, mas é um pouquinho mais conservador, é que gosta de ver modelo que tem uma receita recorrente para conseguir ter uma previsibilidade maior de qual que vai ser o alcance daquele negócio. E esse é um tipo de pergunta. Faz né? sentido. Então, você precisa conseguir um MRR, você precisa dar um jeito aí no seu Algum modelo de produto negócio, aí, alguma você- parada, inclui alguma coisa aí e Inventa. o MRR. E então, nesse tipo de coisa que eu tive algumas crises até desenvolver o modelo e... Só uma pergunta sobre a Arbion. Qual que é o ticket médio, assim, comparado à arbitragem normal? Assim, quanto mais simples e barata se torna? Olha, a arbitragem tradicional, ela pode... A taxa de administração, ela pode chegar a centenas de milhares de reais. Então, 100 mil, até pra cima. Depende do valor da causa ali. Sempre depende do valor da causa. A nossa taxa, e fora os honorários dos árbitros, que sempre estão andando junto. Então, as principais taxas na arbitragem é a taxa de administração e os honorários dos árbitros. Como que as câmaras tradicionais fazem? Elas têm a taxa de administração que tem valores altos e os honorários dos árbitros são com base em horas. Então, horas trabalhadas. Então, o valor da hora é X horas trabalhadas. Então, não dá uma previsibilidade. Porque, ao final, quando você entra, você não sabe quanto que você vai pagar. E isso já é uma isso já é uma segunda barreira. Porque a primeira barreira, na verdade, é a taxa de administração, que é bem alta. E daí, como que a Arbion é diferente nesse sentido?
A nossa taxa de administração, ela é fixa, com base no valor da causa, e ela é o mais simples possível. Então, ela não vai aumentando, porque o que acontece com as outras câmaras também é que é um valor fixo, aí com mais uma porcentagem conforme o valor for diferente, então é algo um pouco mais complexo. Então, a nossa taxa é mais simples, são valores fixos. O ticket médio, ele ele é R$5.000, então o ticket médio, ele é mais barato em alguns casos e um pouco mais alto em outros casos. Até qual o valor de causa que fica em R$5.000, por exemplo? Até R$750.000. Então, tipo, acima disso fica 10 e é um valor muito competitivo com as outras câmaras. E daí, sobre a taxa dos árbitros, sobre os honorários dos árbitros, a gente previamente define, conforme a tabela de custas, uma porcentagem sobre o valor da causa. Então, antes, quando você entra com a arbitragem, você já sabe quanto que você vai gastar de honorários de árbitros. E isso é ótimo, porque é a questão do acesso, é você prever quanto que você vai gastar, então você sabe se tá dentro do seu bolso ou não. Que legal, tem bastante aprendizado aí. Lu, a gente vai dar uma pivotada agora para um assunto que muita gente procura, tá? Tem muita procura sobre isso, que é quanto ganha um advogado. Eu vou dar um contexto aqui, né? Quanto ganha um advogado que resolve trabalhar com tecnologia e inovação no direito. Eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho dessa visão do que você já vem falando, né? Questão, por exemplo, da administração, da taxa administrativa que você tem na Arbion, mas principalmente esse ganho de escala, essa perspectiva, né? Em que momento que vira uma chave e a Arbion começa a dar resultado financeiro, o que o advogado que está nesse momento querendo atuar como empreendedor, ele tem que pensar de diferente do tradicional, né? No modelo tradicional, o advogado geralmente fala assim, 5, 10 anos, forma-se uma carteira de clientes. Quando você tem uma startup de tecnologia, qual que é a lógica por trás disso? O que você já aprendeu que você pode compartilhar sobre, né, ganhar dinheiro com tecnologia no direito? Olha, essa pergunta ela é muito sacana. Toma! E ela também é bem ampla, na verdade, porque especificamente um advogado que resolve trabalhar com inovação dentro da Arbion. Então, vou separar Arbion e High, que é outro trabalho. É High Law, né? A Arbion, as startups, ela tem aquela mentalidade de você investir no negócio, o faturamento que você tem por muitos anos iniciais. Então, é uma questão de você pôr a longo prazo o seu ganho, o seu benefício. Então, você está prorrogando o seu prazer. Você não vai trabalhar em um lugar que você vai ganhar um valor alto agora. Você vai investir o seu trabalho e o seu tempo naquilo para futuramente te dar um retorno maior. Então, quantos anos isso, Lu? Olha, como eu mencionei, que era a pergunta anterior, né, eu acabei divagando um monte. Antes eu esperava que fosse uns 2 anos, mas hoje eu acho que para ter um retorno maior, tipo, realmente grande no Arbion, acho que uns 10 anos. Uns 10 anos. Mas assim, um retorno bom, que eu não conseguiria trabalhando como advogado em um escritório. E aí, então até lá fica esse negócio de você trabalhar ganhando algo que seja bem razoável, não tem muito lucro, mas pela promessa de um ganho futuro. Você tá falando de ganhar no equity, né? Que é um papo que cada vez está maior, mas por quem trabalha com startup já é muito conhecido, né? Que é você não ganhar só no recorrente ali ou ganhar em pro labore, mas sim você criar um negócio que o dinheiro é melhor utilizado com a empresa do que na mão dos sócios, né? O dinheiro é melhor investido para crescer o negócio do que eu gastando fora. Ô, Lu, mas o nosso público é curioso, tá? E tem advogados, o pessoal tá me mandando mensagem aqui para eu perguntar isso para você, e tem advogados que não fazem, a maioria dos advogados, né, enfim, salvo exceções, não manjam muito da parte de exatas, então essa parte de números geralmente não é o forte deles, tá? Isso aí nem um preconceito, é natural da faculdade. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte, nessa planilha, né, que a planilha a gente costuma brincar que ela sempre aceita tudo. Você fez a conta lá em 10 anos, você, dormiu aquele dia com tranquilidade, falou, daqui 10 anos estou milionária, tá garantido, tá tudo certo. Fala um pouco em termos de números que você puder abrir, o que é a expectativa, por exemplo, de uma empresa como a Arbion, quanto ela vai valer daqui 10 anos, né, se tudo correr bem? Até para quem está ouvindo entender um pouquinho, fala assim, a conta é essa, nos primeiros 3, 4 anos eu como pão com mortadela e depois eu vou comer só mignon, sabe? Como é que é essa relação, assim? Porque a maioria dos advogados não faz ideia, de fato, que é um universo muito distante da advocacia, esse mundo da startup, de calcular valor de empresa.
Então compartilha um pouquinho do que você fez nessa planilha que você pode compartilhar com a gente. Até o final do episódio ela vai abrir uma rodada aqui pra gente investir. Tá querendo morder um pedaço. Olha, deixa eu pensar. Ela tá contando zeros ali. Mais um, colocar mais um. É porque eu não sou boa com estimativas, sabe? E em questão de valuation tem muita estimativa. Mas digamos que nesse ano a gente consiga faturar mais uma causa, sendo realista, assim, uma causa de um ticket médio de 5 mil por mês, tá? A gente já tá no meio do ano, 5 vezes 6, 30 mil, né? Ok, a gente faturou 30 mil nesse ano. Daí tudo a gente volta pro negócio e é um faturamento pequeno, né? Pro ano é um faturamento pequeno. Ok, a gente volta pro negócio, investe e tal. No próximo ano, a gente pretende triplicar mensal isso. Então, não é tanto. Porque se você vê, uma causa, aí você precisa de mais... você precisa de 3 causas, então você consegue fazer esse tipo de estimativa. Por que essa pergunta é muito difícil pro meu negócio especificamente? Porque a gente precisa, a Arbion, por ser arbitragem, a gente precisa incluir cláusula compromissória em contrato. E o peixe só cai na rede, digamos assim, se tiver uma cláusula no contrato. Porque se eu e você, Guilherme, a gente quer usar Arbion, mas a gente não colocou em um contrato, a gente precisa assinar um compromisso arbitral. E digamos que você acha que eu acho que eu tô errada. Eu acho que eu vou perder se a gente resolver esse conflito rápido. Eu não vou querer utilizar arbitragem. Eu não vou querer resolver aquilo rápido. Eu vou querer usar toda a morosidade do Poder Judiciário. Por isso que eu não tenho como prever quanto tempo os contratos que hoje têm cláusula compromissória indicando a Arbion vão demorar para dar algum problema. Ou até mesmo se eles vão dar algum problema, entende? Por isso que é muito difícil. Mas assim, a gente tá plantando as sementinhas, a gente tá conseguindo inserir quanto mais bastante cláusula compromissória em contratos, no sentido de não a gente individualmente, mas conversando com pessoas e mostrando que existe essa possibilidade. Eles colocam as cláusulas em contrato e uma hora isso vai acontecer, porque conflito é uma questão de tempo, querendo ou não, em contratos, né? Mas não tem como a gente pegar uma faixa de um número de contratos e falar disso, que tem a cláusula compromissória da Arbion, disso 50% vão dar conflito. Não tem como a gente saber isso. Claro. E, o CAC é possível de calcular. Tempo. Então, por isso que essa questão de estimativa, questão de ambos, 10 anos. 10 anos é um prazo longo. Eu espero que daqui a 10 anos a gente... A regra seja ter Arbion em todos os contratos brasileiros. Empresariais tem que ter todos. Objetivo, meta. Você teria que ter estatística, né? De outra empresa, do segmento, para poder estabelecer uma margem de erro. Mas mesmo assim, né? é um mercado, é o oceano azul. Eu tô criando esse mercado. Claro. Faz sentido, faz bastante sentido. Arbitragem, né? Eu tô criando esse mercado, porque não tem como eu utilizar estatística de câmara de arbitragem existente e de pessoas que já utilizam arbitragem. Mas nem fora do país, por exemplo, não tem referência do quanto isso, porque lá já funciona há mais tempo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Só que daí fora do país é toda uma cultura diferente, né? Não, aqui é igual aos Estados Unidos. Exatamente. Então, novamente, aquela questão, se eu for pra ter uma estimativa, e assim, desculpa a minha sinceridade aí aos ouvintes, eu sei que vocês estão curiosos e querem números. Abre a carteira. Eu não estaria sendo sincera se eu pegasse e falasse, eu ganho tanto hoje, mas pra esperar ganhar X daqui a 10 anos. Tipo, eu não só sabe que vai estar milionário, mas não sabe quanto. Assim, quantos milhões é difícil. Mas você percebeu que louco, né? Porque no negócio da Arbion, você precisa começar a plantar muito antes, né? Então você vai fechar o cliente para que a partir daquele momento ele comece a colocar nos seus contratos uma cláusula que elege a Arbion como câmara arbitral e tudo mais, para que às vezes depois de anos aquele cliente converta para um contrato que às vezes ele vai ficar só alguns meses ali dentro e acabou. Perfeito. Então, tipo assim, é um CAC versus LTV, né, que a gente fala que é o custo de aquisição versus quanto ele deixa na empresa.
difícil de fazer a conta realmente. Mas no longo prazo, esse é o ponto, né? Se virar uma empresa grande, vamos pegar assim, uma empresa de consultoria que tem milhares, uma Ernst Young te coloca como a Arbion regra em todos os contratos de consultoria. Cara, se uma empresa dessa vira também no longo prazo, você consegue, sei lá, por mês, 10, 20 contratos, às vezes, com uma empresa também, né? Sim. Ô, Luma, nessa linha, deixa eu até fazer a pergunta que acho que vai ficar legal. Quem são as empresas que estão contratando hoje? Qual que é a tendência? As empresas que contratam é mais por valor de causas mais baratas, mais acessíveis, porque aí você tem menos risco no futuro, as pessoas ficaram satisfeitas com a solução, ou são causas maiores? Quem que é o perfil? A arbitragem tem a peculiaridade de não poder, na prática, ser direito do consumidor. Então, tipo, por mais que a gente se tem as exceções no Código de Processo Civil, só que na prática é muito difícil de aplicar, porque daí a arbitragem ela não tem aquela força que ela tem se ela é entre pares, digamos assim. Porque o consumidor e o trabalhador, eles são tratados nas leis do Brasil como se eles fossem hipossuficientes, como se fossem mais fracos do que a outra parte. Então, o que define, o que reina sobre a arbitragem é a autonomia das partes. Então, eu, uma pessoa livre, com você, uma pessoa livre, a gente acorda que a gente vai utilizar a arbitragem. Aí ela tá válida. Por isso, causas que têm um ticket médio muito baixo ou que são de direito do consumidor, que são relações de consumidor, não fecha com a arbitragem, e até a gente não quer, porque a gente corre o risco de ser anulado no futuro pelo Poder Judiciário, se o consumidor quiser. Ele pode pegar e levar a sentença para o Poder Judiciário. O que não pode, se for contrato B2B, se for empresa a empresa, se for contrato de compra e venda internacional. Então, normalmente, já tem um ticket médio um pouquinho maior. Mas funciona. Se eu te vender uma casa que não tenha... Pode ser, se eu te vender uma casa, não necessariamente intermediado por uma imobiliária, a gente pode resolver por arbitragem. Então, as empresas que têm contratos que não têm um ticket médio muito baixo, porque tem que ter um ticket médio ali a partir de uns 50 mil mais ou menos para valer a pena realmente a arbitragem, na Arbion, né? E que é um valor muito baixo comparado às outras que precisa ter um valor entre mais ou menos milhões ali para valer a pena. Então, é um valor que torna muito mais acessível. E que seja B2B, então que envolva, não necessariamente o B2B, mas que envolva direito patrimonial disponível. Pô, legal, você citou um exemplo aí, só para até não fugir da linha aqui, mas acho que é legal, enfim, tentar extrair um pouquinho disso. Você citou um exemplo de uma negociação de imóvel, certo? Que geralmente os valores são mais expressivos e tal, né? Então, você já trouxe, de certa forma, uma causa, um problema comum, né, intrínseco na sociedade aí, do problema de uma causa, uma causa civil. Mas, e aí, o que mais tem por trás disso? Assim, dá mais um exemplo, 2, de situações em que você tem sido demandada, Arbion ou outras câmaras. Mas um ponto interessante, né, que por arbitragem, por essência, tem que ter um contrato entre as partes, né? Não pode ser tipo uma negociação civil, né? Tipo, não vai pegar tantos casos de dia a dia, indenizações e tudo mais, não vai pegar, né? Porque você vai fazer coisas que são oriundas de um contrato ali de prestação, alguma compra e venda, alguma coisa. Ou eu tô errado? Por exemplo, societário. Societário é algo que cai bastante, até dissolução de sociedade, por exemplo. Briga entre sócios. Briga entre sócios é algo que eu acho... eu preciso de uma consultoria disso aí, meu sócio tá... Eu acho ótimo, porque... é muito claro o impacto da dissolução da sociedade no negócio. Então precisa ser resolvido rápido. Fato. Então ele é visto muito valor. Só que é muito difícil, são raros hoje no Brasil as sociedades que têm o bolso suficiente para pagar a arbitragem tradicional. Então a Arbion consegue... As pessoas estão vendo bastante valor na Arbion em conflitos societários. Legal. É até legal você citar, assim, porque você citou num ponto legal. E a gente já colocou uma vez, eu só fui descobrir, sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o valor que era uma arbitragem tradicional. Então cita a diferença assim, de uma arbitragem tradicional, porque eu lembro que eram algumas dezenas aí de reais e a arbitragem online é muito mais barata. Faz esse comparativo para quem está ouvindo entender, falar, agora saquei a tua proposta de valor, né? Porque ela resolve da mesma forma mais barato. Também o perfil dos árbitros ali, né? Porque não sei se você acaba pegando um perfil igual às câmaras, porque você paga menos, paga mais, você paga igual. Então, a remuneração... Primeiro, então, responder a pergunta do Guilherme. Numa câmara tradicional, depende de câmara para câmara,
são empresas, né? Então tem aquelas que são melhores, tem aquelas que são piores. Mas tomando aquelas câmaras que são sérias, no Paraná, por exemplo, se você quiser resolver um conflito, no mínimo você vai gastar uns 50 mil reais, mais os honorários dos árbitros, e assim, no mínimo, mais os honorários dos árbitros, que depende, tem um valor de horas, depende da câmara, né? Mas tem um valor de horas mínimo, que é o valor da hora é tipo 800 reais, e o valor mínimo de horas deve ser tipo, 100 e pouquinho, assim. Então, daí... 100 e pouquinhas horas? Eu acho que sim. Caraca, então, tipo, no mínimo 80 mil reais vai ficar de árbitro. E aí, então a gente vê que fica bem salgadinho, assim. E na Arbion, então, como eu mencionei, a gente cobra até, a não ser que a causa seja de 5 milhões pra cima, a porcentagem do árbitro é 5%, então é 5% sobre o valor da causa, e todas as faixas têm um valor máximo e um valor mínimo. Então o valor mínimo que um árbitro vai receber é um salário mínimo, e o valor máximo, cada faixa de valor da causa tem o seu valor máximo, para também não se tornar algo que seja impeditivo. E daí de taxa de administração começa em 3 mil e vai até 10 mil, então é 3, 5, 7, 10, até 250 mil é 3, e daí conforme as outras faixas vai aumentando. Cara, eu fiz as contas aqui, o árbitro, cara, um negocinho legal. Como é que faz pra ser árbitro? Porque uma vez eu joguei futebol com uma galera e eu não tava meio mal assim, eu fui árbitro. Então tem como ajudar ali, ganhar? Não, mas deve ser fácil, né? Sabia que ele tava guardando essa piada já, com certeza. Mas isso porque carreira boa. prejudica buscar ali no Google Trends. Eu coloco, tipo, quero saber as pessoas que buscam por arbitragem, árbitro, daí só aparece coisa de futebol, coisa de criptomoeda e como fazer isso. É o que eu Você acharia. não tem a empresa certa pra fazer SEO, mas eu vou te apresentar aí. É verdade. Eu esqueci qual que era. Sobre o perfil dos árbitros mesmo. Se você acaba perfeito. pagando mais, Tem uma menos, especialização também, não tem? Pra se tornar árbitro. Então, pra se tornar árbitro, é muito importante. Primeiro, a Deixa questão eu da anotar. remuneração. Primeiro, a questão da remuneração. A gente paga igualmente bem, em alguns casos, melhor que as câmeras de cada faixa, se você for ver nas faixas. Isso não torna o valor impeditivo. Tem que ver lá na nossa taxa, na nossa tabela de custas, tem lá todos os valores que são pagos. A gente fez uma comparação, um benchmarking com todas as outras câmeras para ver como que funcionava, e a gente conseguiu. O árbitro, ele é um profissional mega capacitado e ele precisa ter uma boa remuneração para o que ele vai fazer. Para se tornar árbitro, então, respondendo a primeira pergunta, eles não recebem menos que nas outras câmeras. Perfil de árbitro. No começo, eu tinha uma ideia mega revolucionária, assim, sobre, nossa, todo mundo, quem quiser vai ser árbitro e tal. E daí, aprendendo bastante sobre o meio, e inclusive trazendo pessoas junto para a Arbion, hoje a gente tem um conselho deliberativo que dentro da Câmara Arbion é uma instituição independente, só que ela é vinculada, não é uma instituição, é um grupo de pessoas que é independente, mas ele é vinculado à Arbion, que é o Conselho Deliberativo. Ele é composto hoje pelo Gabriel Simões, pela Juliana Felipe e pelo Felipe Jensen. Os três, eles têm bastante experiência com arbitragem. E, conversando com hoje, eles têm o estatuto deles sobre quais são as competências dele dentro da Arbion. Então, todas as decisões tomadas no procedimento até a formação do tribunal arbitral é deles. Então, analisar se a cláusula é válida, por exemplo, se a cláusula compromissória é válida, e algumas outras questões. Eles têm uma figura muito importante ali, durante todo o processo de arbitragem. Então, conversando com pessoas que estão experientes quanto eles, por exemplo, eu fui ver que a figura árbitro, ela é muito importante para a legitimidade do processo de arbitragem. Porque o árbitro, ele tem a jurisdição, uma vez que o tribunal arbitral é formado. Então, a jurisdição sai do pai, Estado, e vai pro árbitro. E aí, ele tem uma responsabilidade muito grande em tornar o processo legítimo. Se o árbitro não tem experiência, e eu fui vendo, conversando com eles, como a experiência é importante. Porque você precisa, às vezes na nossa geração a gente acha que a experiência, nós novos jovens estamos dominando o mundo, a experiência não vale nada. Exato. Não é verdade Troca. isso.
Porque às vezes, você precisa da vivência pra conseguir ver onde pode dar merda, assim. Isso é real. Eu costumo dizer que não adianta você comprar um curso, 10, 15, não basta. 20 cursos, o tempo tem um remedinho ali, sabe? Por isso que, tipo, curso para ser árbitro. Não tem curso para ser árbitro. Você precisa participar como advogado de arbitragens. E daí, então, a gente tem... o conselho, ele conhece... Conselho, né? Então as pessoas que estão ali, eles conhecem muitas pessoas hoje envolvidas com arbitragem, porque eles trabalham, eles têm cada um mais de 10 anos de experiência com arbitragem. Então eles sabem quem é bom, eles sabem quem é íntegro, eles sabem quem é rápido, eles sabem quem tem um bom custo-benefício, falando de prestação de serviço de pessoas. Então eles conseguem olhar a causa, o valor da causa e falar, olha, a gente recomenda, não são eles que escolhem, né? Mas a gente recomenda que tal pessoa, tal profissional seja o árbitro dessa causa. Então, o árbitro, ele precisa ainda de experiência. Então, se você quer ser árbitro, faz um curso de arbitragem e começa a participar de arbitragem como advogado, assim, de processo de arbitragem como advogado. Começa a incluir cláusula compromissória da Arbion nos contratos que você faz. E daí... eu já vou me eleger como árbitro em todos os contratos. Não vamos gastar muito tempo nisso, porque ele leva jeito no máximo pra árbitro de videogame, assim, sabe? Eu vou ser muito árbitro, cara. Ele não leva muito jeito pra isso. Nossa, eu vou pode ter uma bandeira ou tem que usar beca? Como é que é? Não, tem que ser advogado pra ser árbitro? Só uma pergunta. Não precisa. Não precisa, né? Não precisa ser advogado. Tem que ter experiência no objeto da causa ali, né? Uhum. É bem comum na área médica, engenharia, tem um monte de área assim que faz mais sentido, né? Deixa eu pivotar um pouquinho, levar para um outro assunto aqui que eu acho que você tem bastante propriedade para falar e as pessoas procuram bastante, tá? Sobre carreira de advogado, tá? Com base até no que você tem na proposta de valor da High Law, a pergunta é o seguinte, tá? O que você, a inovação, a tecnologia dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, que a High Law acaba empregando, né, implementando, por que um advogado que está dentro de um escritório de advocacia não pode ser a pessoa que vai encabeçar aquilo? Sabe? Por que não pode partir de lá? Né? Se ele não estudou para isso, enfim. O que você recomenda da carreira de advogado para quem está pensando agora e está batendo de frente, entregando currículo? O que ele pode fazer para se tornar uma referência na hora até mesmo de ser contratado, né? Para uma grande advogada, um sênior, dizer assim, pô, que bacana que você tem essa especialidade aqui, eu preciso inovar no meu escritório e não sei. Faz sentido isso que eu estou falando? O que a High Law resolve que um advogado dentro do escritório não pode resolver hoje? Olha, a High, ela tem todo o know-how de como uma inovação pode ser levada e conduzida de uma maneira harmônica e ideal dentro da realidade do cliente, seja ele um escritório de advocacia ou um grande departamento jurídico dentro de uma empresa. Então, a High consegue, se a gente realiza todo um processo de imersão dentro da realidade do cliente e daí a gente faz ali dentro todo o processo de descobrimento, de ver onde é que estão os pontos fracos, quais são as soluções que mais se encaixam, faz todo a análise de se uma tecnologia é necessária, qual tecnologia é necessária e quais pessoas hoje ofertam isso no mercado. A High, ela tem todo esse know-how, até pela experiência da Gi, que trabalhou em corporativo por muitos anos na vida dela. E aí fazendo gancho de o que uma pessoa hoje que quer ter um diferencial competitivo para ser contratado precisa fazer. Tem vários cursos de legal design, de inovações um pouco mais específicas aplicadas no direito e utilizar isso como um diferencial competitivo na hora da contratação. Se a pessoa já está dentro de um departamento jurídico ou de um escritório, o que ela pode fazer para se destacar? Então a gente pegou o que a High traz, né? Outra coisa que a gente pegou é o advogado que quer ter um diferencial competitivo e agora é alguém que já está dentro do escritório no departamento jurídico. Ele pode trazer as soluções que ele acha como que seriam importantes ou até ser a ponte entre a High Law e a diretoria jurídica ou o diretor jurídico ali dentro do departamento dele, ser essa ponte, porque a gente precisa desses pontos focais ali dentro. A gente precisa das pessoas que sejam as engajadoras,
As pessoas que realmente... As pessoas que compram a briga ali, que compram rodar, a briga. Né, de fato. A gente realmente precisa dessas pessoas, porque às vezes elas que fazem o negócio junto com a gente, fazem o negócio tornar realidade. Legal. Porque então essas coisas são importantes, tanto buscar trazer soluções, e às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, precisa de alguém de fora pra ajudar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é o feijão com arroz do Visual Law aí, do Design Law, do que vocês fazem, que realmente a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, é isso aqui então que vocês fazem quando vocês chegam numa empresa? Que às vezes a gente fala inovação, só para dar um contexto, Telo, porque fala-se inovação, parece que tem que fazer alguma coisa que não existe, né? Tem que ser uma coisa diferente. Então explica um pouquinho do que a High Law chega na empresa e faz, para a pessoa que está ouvindo falar assim, então se eu fizer um curso, eu vou aprender a fazer isso aqui que vocês chegam e implementam na empresa. Isso, é basicamente isso. O que é o feijão com arroz? Tá, dentro da High a gente tem vários produtos, mas eu vou tocar especificamente no Legal Design. Legal Design é você tornar um documento jurídico acessível em questão de informação. E daí, como que você faz isso? Então, imagina um contrato, você que está nos ouvindo, imagina um contrato. Você vai ver ele com letrinhas pequenas, com letrinhas ainda menores lá embaixo, tem um espaçamento bem pequenininho, é algo que é chato de ler, você vai se perder na segunda linha, você já vai ficar com tédio e algo feio e que a escrita é complicada. E você lê, você não sabe, você acha que você é analfabeto. Isso é um contrato... Nossa, me resumiu 6 anos de faculdade. Tradicional. Como que a gente transforma isso para aquela informação, uma pessoa que não precisa ser advogada, então para um leigo, conseguir entender realmente o que está escrito ali. Então, o primeiro passo é você pegar e fazer passar por uma peneira e extrair a informação que aquilo está querendo trazer, de fato. Então, você vai parágrafo por parágrafo. E reescrever. Então, você pega um parágrafo X, a informação que ele tá qual é aquela informação que tá passando, como que eu posso reescrever isso de uma outra maneira. Algo que a gente vê muito em contrato é a repetição também, a redundância. Então, você vê a mesma coisa escrita de vários jeitos diferentes. Então, isso não precisa ser assim. Se algo precisa ser ressaltado, vamos colocar em negrito, vamos colocar uma caixa de uma cor diferente ao redor. Vamos colocar um ícone ali, então tipo um sinal ali de atenção. São pequenos detalhes que fazem a diferença. De maneira geral, como que o contrato vai se tornar mais legível? Então, a gente falou de uma linguagem que seja acessível, que não tenha juridiquês, mas questão de formatação. Ter um espaçamento entre as linhas que seja um espaçamento relativamente generoso. Então, não deixa um espaçamento simples. Também não precisa ser 1.5, pode ser 1.3, 1.2. Organizar o contrato, pode utilizar post-it se você quiser. Qual que é a lógica? Pensar em contar a história, storytelling. Você quer contar que 2 pessoas estão fazendo um acordo sobre tal coisa. Então, primeiro são as partes, depois é o objetivo, aí depois vai o valor, que é especificamente sobre qual que é o objetivo, aí depois o que faz sentido falar depois disso. E cada contrato tem a sua peculiaridade. Então, o feijão com arroz realmente é isso. Cara, isso não é nem um pouco lógico. Não, adorei isso. É massa pra caramba, mas assim, é bem característico. Tem gente que não consegue raciocinar desta forma, assim, né? Mas o cara que Muito te contrata, em regra, é um advogado que quer que você revise os contratos, ou a própria empresa direto faz o contrato do zero pra mim? Dentro da High Law tem de tudo, assim. Tem de tudo. A gente tem desde advogados que querem dar um visu mais bonito ali, até aquelas grandes empresas que têm contratos, assim, complexos que por mais que seja lógico, não é fácil de fazer. Tem alguns contratos que são, nossa, passo horas, assim... Não, eu quis dizer que isso não é nada lógico. Não é nada lógico, porque o que você falou, storytelling, por exemplo, a pessoa, o advogado, não faz ideia do que é storytelling, aquele que não estudou. Então, tudo está relacionado ao marketing, né? Tudo que você trouxe é a simplificação na prática. A pessoa tem que ter um entendimento muito amplo sobre tudo que ela viu. É basicamente assim, fazendo uma analogia, quando você recebe um texto, lembra na época da escola? O que você entendeu sobre esse texto? Né? Como é que era a interpretação? Interpreta esse texto em 2, 3 parágrafos, sei lá. Normalmente você pagava alguém para fazer isso. Então você tinha que trazer os elementos mais importantes. E tem muito a ver com marketing no sentido de um ponto específico de conhecer o seu cliente. Então tipo, se a gente vai aplicar um legal design numa petição.
que quem vai ser o cliente, entre aspas, quem é o usuário daquela petição? É o juiz. Então, a gente tem que tomar cuidado ali na nossa liberdade criativa sobre o que a gente vai colocar num documento, que afinal pode ser um juiz que seja um pouco mais mente aberta, mas pode ser um juiz que não vai gostar daquilo, que amava aquele texto antigo, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso, a gente tem que fazer uma análise das personas que vão ler aqueles documentos que a gente tá refazendo. Caraca. Tem que analisar o juiz que vai analisar a causa para adaptar a petição. Não o juiz especificamente, porque normalmente nesses casos a gente não faz, mais raro a gente fazer para um juiz específico. Normalmente a gente faz petições que tenham A cara do escritório, assim. Também, mas tipo, de uma matéria específica talvez, ou petições que, na dúvida, é melhor ser um pouquinho mais conservador na criatividade do que você ser um pouco mais ousado e acabar sendo um tiro no pé. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, na questão de contencioso, assim, o legal design, você tem algum dado, alguma coisa, alguma informação que ajuda a ganhar causa, ajuda a ter mais, digamos, êxito por esse estilo, ou ainda é muito, novo para poder ter esse tipo de visão? É muito difícil você saber se esse foi um fator que influenciou, né? Mas eu não tenho esse dado. Mas é interessante. Provavelmente daqui a alguns anos já tenha, né? Tem se você propagado consegue bastante. pegar A gente vê, por exemplo, percentuais, LinkedIn, né? vários advogados publicando. Olha só a diferença, né, de uma petição, a primeira página, geralmente, sim, assim, sabe? Com o visual lá aplicado, com o design lá aplicado, enfim. Porque em regra, eu sou formado em Direito, mas não atuo, né? Mas eu leio uma petição, daí eu entendo, assim, mas eu pergunto ainda... Cara, eu entendi direito isso aqui, porque é tão chato, assim, complexo em regra, né, de entender, que mesmo uma pessoa que já tem mais uma instrução ainda tem dificuldade, assim, às vezes, ou não tem certeza se tudo que está escrito ali é o que você realmente interpretou, né? Imagina pro leigo. Pois é, mas em contratos isso é algo que você pode ver muito mais na prática, como um contrato bem escrito, com visual law, legal design mesmo aplicado, as negociações até são melhores. Porque você consegue... o que acontece? Qual é um dos problemas da negociação? É que uma vez que você vai colocar aquilo no papel, aquilo já se distorceu. Então, o falado e o acordado, uma vez que você coloca no papel, uma pessoa acha que aquilo que tá mal escrito significa uma coisa, a outra pessoa acha que tá escrito outra coisa. Então, reduz conflitos relacionados a contratos que tenham... que às vezes a pessoa lê ali uma cláusula e fala, acho que é isso mesmo. Tipo assim, deixa quieto, acho que é isso. Tipo, parece que é isso que a gente concordou mesmo. Muito bom. Muito bom. Lu, vamos para a última etapa aqui, tá muito legal o bate-papo, dá para ficar um bom tempo. Mas vamos falar um pouquinho sobre até um pouquinho daquilo que a gente entende e que é o marketing jurídico ou marketing digital para advogados, mas aplicado a Arbion, a tecnologia, a inovação. Como é que você... Quais são as dificuldades que você tem encontrado para divulgar, por exemplo, a Arbion? Como é que você tem feito esse marketing que você recomenda para advogados que estão entrando no universo de inovação, tecnologia, criando startups, fazer divulgação? Quais são os caminhos? O que você vê de dificuldades aí? Olha, eu acho que tem várias peculiaridades que às vezes certa assessoria nesse sentido é necessária. Apesar de a gente estar acostumados com redes sociais, então a gente sempre usa o Instagram. Só que uma coisa é você usar o Instagram e você até ler sobre, você saber a linguagem e o que as pessoas que estão ali esperam, é você conseguir ter uma disciplina para sempre estar postando conteúdo e sempre estar fazendo produção de conteúdo e sempre... Então, tipo, isso é algo que eu sinto dificuldade dentro da Arbion. Parece o mais fácil, né? Mas a consistência é uma das coisas mais difíceis, né? Sim, com certeza. E, então, essa é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu acho essencial que deve ser feito. Então, você ter uma presença digital hoje, claro, tipo, ela é necessária. Atingir e encontrar quais são os leads qualificados para o meu negócio. Então, quais são as pessoas que, se elas verem uma publicação aqui, elas vão acessar meu site e colocar uma cláusula compromissória no contrato, por exemplo. Isso... E o que você já aprendeu sobre isso, assim? Qual é o caminho que você já viu que funciona ou está aprendendo? Como é que é isso? Pois é, eu aprendi que
ir para as vias tradicionais às vezes é mais eficiente. Então, tradicional no sentido de você ir pessoa a pessoa. Então, você encontra um advogado que ele pode ser um lead qualificado, você entra em contato com ele, manda uma mensagem pelo LinkedIn, marca uma call e eu apresento a Arbion por meio dessa call, sabe? Isso é uma validação, tipo, prospecção ativa mesmo que você tá fazendo. Isso é uma das coisas que mais funcionou, assim, que você pode compartilhar? Certeza, tá. Com certeza. Foi quando eu conheci a pessoa e daí presencialmente tanto online ou físico, Presencialmente pelo Zoom? Aí eu estava presente lá, não tava? Eu consigo expor, e daí, porque é um assunto delicado, no meu caso especificamente, que as pessoas precisam ver que tem alguém sério por trás. E por mais que eu não seja um nome conhecido, eu não seja uma grande instituição, que às vezes é algo que traz legitimidade, tem pessoas muito capazes e que do dia a dia sempre trabalham com arbitragem, então são experts em arbitragem atrás da Arbion. Então, uma vez que eles veem que eles podem confiar, daí ainda tem aquele necessidade de ver pessoas que falem por que é importante e que consigam te convencer. Hoje, esse foi o meio mais eficiente que eu conseguia até hoje de alcançar. Bem legal. Você já tem algum aprendizado que você pode compartilhar, por exemplo, que faz a diferença na hora da pessoa contratar? Você fala assim, Blue, vou te contratar realmente porque eu senti isso aqui, ou eu vi isso aqui no seu site, vi isso aqui nas redes sociais. O que você percebe deste 1 ano e pouco, né, ou 2 anos, enfim, que já tem Arbion, que você, por exemplo, o site de vocês está bem construído, está bem legal, ali as páginas, está tudo muito claro, assim, sabe? O que você pode dizer para a pessoa que vai começar um negócio e falar, cara, não vacila nisso aqui, ó, ou faz isso aqui muito bem feito? O que é o conjunto, o feijão com arroz que você recomendaria do marketing jurídico aí? Olha, para você começar um negócio, tem uma frase bem conhecida do fundador do LinkedIn, que é: se você não tem vergonha do seu primeiro negócio, da sua primeira versão, você começou tarde demais. E o MVP, às vezes, ele acaba sendo muito básico. Eu sou mais pelo MLP, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Minimum Lovable Product. Tipo, você precisa ter um produto inicial que as pessoas vão amar. Meu Deus, mais uma sigla que eu vou ter que anotar. Essa é eu não sabia. Você é um rato de siglas de startup e não sabia dessa. Aqui, calma aí. Tira do bolso. Isso eu acho essencial. Porque às vezes você faz algo que é muito básico. Agora, explica um pouquinho para quem está ouvindo, porque a gente passou rápido por isso. Tá. E demora para a pessoa entender o que é exatamente o MLP que você acabou de trazer, sem o conceito, né, da sigla assim, mas a explicação prática. É algo que consiga mostrar o que é o seu negócio de uma maneira legítima e que as pessoas podem se apaixonar por. Então, se seu negócio é vender pão e você fizer isso de uma maneira que seja muito, muito, muito simples, então é o MVP mesmo, o mais viável para você validar seu negócio e as pessoas querem vender pão. Às vezes, você foi muito simples, você acabou economizando demais, lançando muito rápido e acabou não dando certo, mas se você tivesse dedicado um pouquinho mais de tempo e cuidado com relação a design, dedicado um pouco mais de atenção, até talvez um pouquinho mais de dinheiro investido na questão do que você quer mostrar, qual é o seu produto, pode ser que dê certo. Então, às vezes, pela pressa de algo que seja o mínimo viável, isso pode acabar sendo um tiro no pé, porque pode acabar inviabilizando algo que seria super viável e faria o maior sucesso se você tivesse dedicado um pouco mais. Tem um aprendizado, eu estava estudando esses dias umas métricas de conversão, acho que vale super a pena citar isso, porque é bem legal, bem no encontro que você está falando. Fala-se muito em personas, né? Persona, para quem não entende muito de marketing, é basicamente assim, identificar qual é a característica daquela pessoa que contrataria o seu serviço. Cliente ideal. Né? O cliente ideal. E aí eles falam o seguinte, existem umas 4 personas mais ou menos mapeáveis, assim, sabe? Então a persona que mais representa, pegando a sociedade como um todo, fala, puxa, mas qual que é a persona mais tradicional? Tentando compilar, eles falam que é a persona lógica. As pessoas mais lógicas, que leem, que entendem um pouquinho sobre aquele assunto. E tem a segunda persona, que representa bastante, que são os impulsivos. Então, fazendo uma analogia simples, basicamente é o seguinte, tá? Que bem com base no que você trouxe. Se você faz um site muito simples, né, como você falou aqui do pão, que você não explica detalhes de como é feito aquele teu pão, você não vai atender provavelmente aquela pessoa lógica, mas você vai atender o impulsivo. Só que ele representa um percentual um pouco menor. Então, na hora de você providenciar, na hora de você elaborar o seu site, por exemplo, o que você pode fazer? Incluir o máximo de informações sem preguiça, literalmente, porque um percentual daquelas pessoas que acessarem vão ler aquelas informações e isso é suficiente para elas
entenderem a proposta de valor e converterem, falarem com você. Então esta economia, às vezes, ela acaba sendo útil num MLP ou no MVP, mas só para um perfil de público. Agora, você pegar pessoas bem técnicas que, mas espera aí, qual que é a proposta aqui? O que você faz? Quanto você cobra? Então, você pegar o teu site hoje, provavelmente hoje ele está atendendo a mais personas do que atendia no começo. Você deve ter feito uma coisa muito mais simples e depois você foi melhorando pela própria maturidade do seu negócio. Faz sentido isso ou não? Variações de persona versus o que você inclui? Com certeza, faz muito sentido. Só que com o site especificamente, porque ele foi um bom exemplo com relação ao que eu acho que seria essencial olhar se você vai começar um negócio. Ele é a minha primeira versão do site. Ah, que legal. E eu acho ele sensacional. Tipo, eu olho ele, eu olho ele. Claro, eu mudei uma informação ou outra, mas é uma questão de informação, não de visual. Porque eu investi inicialmente em buscar entender melhor as pessoas que teriam acesso àquele site, o que eu queria transmitir com o site, peguei um designer top e com isso construir uma marca que realmente eu conseguisse fazer a validação de algo que era realmente justo para o que eu queria propor, sabe? Perfeito. Mas nessa versão você acha que demorou demais para lançar ou foi rápido? Ele foi suficiente. Eu senti que demorou um pouquinho. MVP, rapaz, isso aí, ó. Tem seu valor. Mas faz sentido. Tem, super tem. É bem mais fácil. Depende do modelo de negócio. Claro. As pessoas a tua proposta de valor também, tua precificação, ela é mais elevada. Então, a pessoa não ia comprar provavelmente com um site muito simples. Imagina, faz total sentido. Imagina, os meus clientes, eles não iriam levar a sério se não fosse algo final, sabe? Versão final. Então você tem que conhecer o seu cliente, as pessoas que você quer atingir. Legal. Tem um aprendizado que eu acho que é legal compartilhar. Você citou um pouquinho antes ali sobre a questão de palavra-chave, né? Você falou assim, puxa, o meu negócio sofre porque as pessoas vão lá e procuram, por exemplo, câmera de arbitragem, né? Aliás, árbitro. Tudo que está relacionado a árbitro se relaciona ao futebol. Como é que você está vencendo essa questão ou você ainda está descobrindo como fazer isso? Eu acho que eu tenho uma dica boa. Ou tá trazendo árbitros de futebol pro teu time. Eu ainda tô descobrindo. Ou tô contratando árbitro de futebol. Vai garantir. Eu vou lá e coloco. Eu não tô descobrindo ainda. Tá, olha só, tem uma que acho que é bem legal falar isso, porque muita startup se bate em cima disso, tá? Diria que o grande segredo de você ter resultado, qualquer negócio, inclusive digitalmente, são as palavras-chave. Então, e é a parte mais difícil. Então, quando a gente fala em arbitragem, né, arbitragem não de futebol, mas arbitragem no universo jurídico, a gente está falando de outras situações que se relacionam com aquele assunto. No teu caso, você tem apenas uma dificuldade adicional, que a tua palavra ela se correlaciona e é muito mais forte no futebol. E provavelmente você nunca vença isso, né? Então, você vai ter que descobrir outras palavras que se relacionam com isso. Então, pensando aqui de maneira bastante simples para a gente exercitar, seria, por exemplo, assim, quanto tempo demora um processo, sabe? Como resolver um processo mais rápido. Então você tem várias formas, a gente costuma dizer que é o how, né? o como em todos os lugares é o que mais funciona. Então variações de como, sempre com uma lógicazinha que a gente chama de MIDs, que é medos, incertezas e dúvidas. Então quais são os medos da pessoa, não da arbitragem, quando ocorre um processo? Quanto tempo leva, quanto ela vai gastar, sabe? Por exemplo, tem coisas simples assim, né? Tipo, a gente vê muito isso no direito de família. Posso perder a minha casa se eu ficar devendo? Execução, por exemplo. O banco está devendo. Né? Então, tem várias questões, pesquisas. Quando você seleciona assim, medos dentro de um processo, você vai fazer um brainstorm com muitas possibilidades. O medo ele gera muitas possibilidades e formas reativas de pesquisa. E aí tem ferramentas que a gente utiliza que mostram a forma como a gente pesquisa. Porque o Google, né, a gente geralmente não abriria as pessoas... Assim, se você revelasse a forma como você pesquisa, a gente vai perceber que a gente pesquisa de maneira muito mais simples do que a gente fala. Né? Então a pesquisa é muito simples e demonstra os nossos medos. A gente não faz isso numa rede social, mas no Google a gente faz. Então exatamente ali nas palavras-chave você começa a entender o que essa pessoa que está procurando, por exemplo, quanto tempo demora um processo, o que ela está com medo? Será que ele é um empresário? Então se ele for um empresário, ele pode virar um potencial cliente para a Arbeon, porque a Arbeon resolve, ela trabalha naquela solução. Olha, o seu processo na Arbeon pode ser resolvido de maneira muito mais rápida. Faz sentido ou não? Ninguém procuraria para futebol tempo médio arbitragem, por exemplo. Perfeitamente. Tempo médio até porque isso casa com aquilo que eu mencionei, que hoje eu não foco em pegar os clientes que hoje já utilizam arbitragem. São novas pessoas que hoje utilizam um processo. Então, o processo judicial, né? O poder judiciário. Então, faz super sentido, porque daí eu mostro para essas pessoas, eu atinjo esse oceano que eu
que é realmente o que eu quero atingir. É tipo, Muito bom. Custo médio arbitragem. Também não se aplica a arbitragem de esportes, né? Tipo, custo médio, tempo médio. Mas geralmente são... A arbitragem é eficaz. Mas é porque aí tem uma validade relação... jurídica. Faz bastante sentido. Tem uma relação de volume, né? Por exemplo, esse tipo de palavra que você está trazendo, o volume deve ser mínimo, assim, sabe? Deve ser muito pequenininho, por experiência própria. O que você vai conseguir trazer de tráfego, tá? É uma estratégia de tráfego. São realmente palavras que têm muita pesquisa. Problemas intrínsecos assim da sociedade, sabe? Não é tão difícil de entender isso. Tipo, estamos em 4 pessoas nessa sala. Certamente, se a gente perguntar assim, quais processos você já vivenciou na tua família, por exemplo, a gente vai, já tive isso aqui na minha família, outro teve aqui lá. Quais eram os medos que vocês tinham? Sei lá, perder a casa, perder muito dinheiro, perder o emprego. Então você começa a fazer um mapeamento e você começa a perceber aquelas coisas que são dúvidas comuns em todos os processos e que aí você pode usar disso para validar dentro do seu negócio. E a validação é relativamente simples. Você compra essas palavras-chave, você usa essas palavras-chave, traz a pessoa e você consegue saber dentro do seu site aquelas que se tornaram lead. Porque você mapeia. Né? Então você fala assim, a pessoa que procurou, quanto tempo demora um processo, ela clicou no meu WhatsApp. Então eu quero mais pessoas procurando dessa forma. E aí quanto maior esse funil, quanto mais pessoas procurando, mais aumenta a sua oportunidade de negócio. Deixa o teu cartão aí na mesa para nós depois. Boa, né? Isso aí a gente aprende no cursinho que a gente faz rapidinho. Lu, muito bom. Chegamos aqui à reta final. Vou pedir para você deixar uma mensagem, inclusive falar um pouquinho que você falou nos bastidores aqui sobre um curso que você está fazendo aí, que é um curso que realmente promete gerar Parece bastante... que vai revolucionar o mercado. Vai revolucionar o mercado da arbitragem. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Então, a Arbion vai estar lançando o curso de arbitragem, desde parte de introdução até parte super avançada. Inicialmente, hoje a gente ainda não tem os detalhes, mas eu vou deixar meu e-mail aqui com o pessoal, eles vão deixar aqui na descrição. É luisa, com z, @arbion, arbion.com.br. Tem hífen, não tem? Ou não? Direto? No e-mail não. No e-mail não, ok. No e-mail não. Aí, o site tem hífen, né? No site tem hífen. Perfeito, então vou colocar na descrição do episódio aqui. Arbion.com.br, é isso? Exatamente, arbi-on.com.br. Não. Não tem? Não tem? Tudo junto. Direto? Tá, achei que tinha hífen. Esquece o hífen. Esquece o tracinho, esquece o tracinho aí. Corta essa parte aí, editor, que eu lembro falando coisa. Tá tentando ajudar e pior, assim. Vai. Mas não tem também uma barra ali no meio? Aí coloca no assunto desconto curso que a gente vai liberar um desconto bem legal aí pro pessoal. Fala um valor, assim, um número de desconto que vai motivar o pessoal, sabe? Que o pessoal vai querer mandar e-mail agora pra você, assim. Metade do valor do curso. 50% off pra quem mandar, colocar no assunto lá, podcast Remind Cash. Isso aí, muito pronto. Específico pro... Viu? Eu falei, meu sonho era ser árbitro de futebol, mas eu vou mudar de ramo agora que eu tenho desconto. Muito bom. Lu, deixa uma mensagem pra quem tá ouvindo, enfim. Pessoal, não tenham medo de inovar e de fazer coisas diferentes e coisas criativas. Pessoas vão criticar, mas se você não receber crítica, provavelmente você não está inovando o suficiente, não está sendo diferente o suficiente. E é o jeito mais legal de levar a vida. Se a gente for sempre na mesmice igual a todo mundo, as coisas ficam chatas. Então, tenham coragem, tenham autoconfiança e é isso aí. Muito bom. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela aula, né? Você provocou algumas reflexões. Eu fiquei aqui. motivado / instruído aqui. Provocou algumas reflexões super legais, principalmente para o público mais jovem, né? Tá saindo da faculdade, tem muita gente procurando emprego. E a gente fala muito aqui tem um vídeo que bomba no nosso canal, que inclusive vou recomendar, que é Quanto Ganha um Advogado, Áreas do Direito 2021. E recebe algumas críticas, porque um próprio advogado falou, olha, um advogado júnior ganha R$ 1.500 e a perspectiva de longo prazo vai avançando, mas demora muito, então os advogados ficam putos, porque eles saem da faculdade e aí não querem trabalhar pelo dinheiro diretamente, mas também o dinheiro acaba comprometendo ali. Então, nossa, provocou algumas reflexões super legais, que às vezes, já que você vai sair ganhando pouco, como júnior, vai para uma coisa que você gosta, porque naturalmente, se você fizer bem o que você gosta, você vai ganhar muito mais dinheiro lá na frente. Né? Então, vai dar para unir as duas coisas. Perfeito. Muito bacana, Lu. Obrigado pelo seu tempo. Amanhã a gente vai gravar o podcast Papo Raiz, e daí é com o investidor de startup, né? Legal. Vamos perguntar, já tem uma pergunta para ele lá. Quanto ganha uma CEO de uma Lotec? Uma startup com uma projeção milionária. Para você que está nos vendo aí pelo YouTube ou que está nos ouvindo pelo Spotify, já sabe, segue a gente e depois corre lá no Instagram, deixa a sua mensagem, fala se foi legal, enfim, conta o que você aprendeu, se tirou algum proveito aqui desse podcast e a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço, valeu! Valeu! Tchau.